Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Já faz algum tempo que eu não gravo vlog, mas eu quero voltar com essa rotina e até para vocês acompanharem um pouco mais da minha gestação, acompanharem um pouco mais, né, do crescimento da nossa Jade. Tô até aqui no quartinho dela para atualizar algumas coisas para vocês. Vou gravar vídeos, não vou prometer que vão ser vídeos longos ou que vão ter uma grande frequência aqui no YouTube, mas eu quero voltar a gravar esses conteúdos. Logo ela está chegando aí também, aí dificulta um pouquinho mais, pelo menos no início, até a gente criar aquela rotina, mas eu quero estar aqui mais presente e confesso para vocês que sim, eu dei uma desanimada aqui do YouTube, não só do YouTube, mas das outras redes sociais, porque para quem trabalha no YouTube é assim, e nas outras redes sociais, é altos e baixos, né? E tem gente que consegue chegar à monetização muito mais rápido e tem gente que fica aí num processo longo de anos, né? É uma coisa que a gente nunca vai saber o dia, a hora que vai chegar o tempo de monetizar o canal. E isso acaba trazendo um pouco de desânimo, porque a gente fica gravando, fica dando o melhor da gente. Não temos rede de apoio, assim, porque como a gente não tá tendo condição, ganhando, né, da internet, então a gente tem que fazer tudo. O que eu demandaria trabalho para outras pessoas fazer para me auxiliar só na questão de gravar, de ter conteúdo, eu tenho que fazer todo o resto. Então, é uma coisa assim que é cansativa. Só que a gente tem que voltar, né? Então, tem época que eu tô mais animada e agora eu quero voltar. Igual eu falei, talvez não vai ser vídeos longos ou vários vídeos durante a semana, mas eu quero que vocês acompanhem essa fase, até porque eu quero acompanhar essa fase que é a primeira da minha vida, né? Nunca mais vai ser a Jade, por mais que eu vá ter outra gestação, que a minha intenção é de ter 2 filhos, né? Tá nas mãos de Deus. Mas essa gestação vai ser única, né? Até porque vai ser a Jade. Então eu quero acompanhar e quero ficar relembrando desses momentos que é muito gostoso. E também eu e o Victor, por muitas lutas, né? Nós estamos ainda no processo e isso acaba que a nossa mente se ocupa com outras coisas e a gente fica mais isolado, mas o Senhor nos chama para sair fora da caverna, né? Agora é hora de voltar a fazer o que tem que ser feito, porque Deus está cuidando do restante. E nesse vídeo também eu vou mostrar para vocês, atualizar como tá o quartinho dela, que tá totalmente cru, vocês podem ver que a parede tá, né, na cor original, de quando a gente entrou na casa. Então a gente tem intenção de pintar, de fazer uma decoração. Não vai ser uma decoração chique, mas eu tenho certeza que vai ficar linda do mesmo jeito. Eu ganhei a cômoda, ganhei o guarda-roupa da minha tia. Eu acho que não cheguei a comentar com vocês. Já está aqui. A cômoda e o guarda-roupa, elas são usadas, porém tá num bom estado. Eu reparei até na questão de abrir as gavetas, se não tava emperrando, né? O guarda-roupa também tá em um ótimo estado. O que eu vou fazer é adesivar ele. Eu vou manter ele branco, mas vou adesivar algumas partes brancas que estão com desgaste, que eu vou mostrar pra vocês também. Também ganhei muitas roupinhas, peguei alguns ursos de pelúcia pra ajudar aqui na decoração lá na minha avó. Não vou gravar agora pra vocês, porque eu vou até, né, pedir pra vocês, se vocês quiserem assistir, aí vocês deixem aí nos comentários pra mim gravar um vídeo à parte, porque é muita coisa que eu ganhei, graças a Deus. Tem coisas novas e tem coisas usadas. Ainda a maior parte é coisas usadas, mas sabe aquele usado novo? Porque criança recém-nascida quase não usa, se usa a peça usa uma ou 2 vezes e acaba perdendo. Então tem bastante coisa linda assim, usada que nem parece. Então vamos dizer que é um semi-novo. E os novos também que eu acabei guardando tudo ali na mala, eu já vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha, gente, aqui tá a cômoda. Eu vou trocar todos os puxadores dela, não vai ser mais esses puxador. Aqui na parte de cima e nas lateral eu vou adesivar, a não ser essa lateral aqui, que é do espelho, então não vou adesivar.
Aqui eu já tô vendo alguns puxadores, eu estou em dúvida em 2 puxador. Então, vamos ver. A parte de cima eu vou adesivar amadeirado, que eu acho lindo. E aqui branco mesmo, por isso que eu falei pra vocês que eu ia adesivar, porque tem essas partes assim, ó, que estão com esses arranhadinhos, descolado, que saiu a forma. E deixa eu mostrar pra vocês o adesivo, que eu comprei desse tom, olha. Comprei 4 rolos para eu colocar aqui na parte de cima. E assim também vai ser no guarda-roupa, na parte de cima e nas lateral. Então, comprei na Shopee, para quem quiser, o link depois eu deixo nos comentários, olha. E aí, aqui tá o guarda-roupinha, tá até desmontado, já faz mais de um mês. E eu poderia estar já adesivando algumas coisas, gente, mas tudo é muito pesado e eu evito de pegar peso. Então, o Vitor vai ter que me auxiliar nessa parte. Creio eu que a gente já vai começar esse final de semana a montar algumas coisas. Tem as gavetas a montar, não, adesivar e depois montar. Primeiro, acho que a gente vai começar com o guarda-roupa, até porque essas coisas ficam espalhadas aqui, né? Então, um guarda-roupinha estando montado, já dá pra gente colocar lá dentro. Tem 9 gavetas o guarda-roupa, só que essas gavetas, gente, tá lá na minha avó, não deu pra gente pegar ainda. Então, da próxima vez que a gente for lá, ou se alguém de lá conseguir vir pra cá, trazer as gavetas pra nós. Então, logo, daqui uns 20 dias a gente vai pra lá que a gente tem um aniversário, então se ninguém trazer, a gente vai buscar. E o guarda-roupa, ele é bem grandão, ele é bem maior do que o meu. Também tem espelho. E, como eu falei, nas lateral, aqui na parte de baixo, tudo vai ser esse tomzinho aqui. Ganhei essa casinha de guarda-fralda também. Eu vou adesivar ele, vou colocar umas florzinhas, vai ficar a coisa mais linda, né? Quando a gente olha, a gente fala, não dá nada. Mas na hora que tiver tudo pronto, pra quem estiver aqui me acompanhando, vai ver. Esse armarinho, ele vai lá pra fora, até porque ele tá bem velhinho. E vai ser um armarinho onde eu vou guardar as bagunças, vamos dizer. Aqui eu vou mostrar os sacos, mas não vou mostrar o que tem dentro, porque é igual eu falei. Depois eu posso gravar um vídeo à parte. Mas aqui é um tatame que eu ganhei, infantil. Vai ajudar pra quando eu começar a fazer o thumb time com a nossa Jade. Então ele é lindo. Essa parte aqui desse estofado é aquela parte que coloca em volta do berço. Então, ele tá sem a capa dele, eu peguei só a espuma. Aqui tem ursinhos, ó, dá pra vocês verem a bonequinha. Essa bonequinha é de guarda-fralda, ela tem uma saia que guarda-fralda. Achei a coisa mais linda. E dentro da mala, gente, é roupa. A mala tá estufada de tanta roupinha, graças a Deus. Eu quero ver se a gente vai usar tudo isso, porque é muita roupinha. E também eu tenho debaixo do guarda-roupa bastante coisinha, assim, já novas. Aqui tem roupa nova e roupa usada, como eu falei pra vocês. Mas debaixo da cama eu também tenho, e tenho alguns perfuminhos. Tenho alguns perfumes que eu ganhei, shampoozinho, né? Então eu deixei tudo guardado lá. Não dá nem pra mim mostrar pra vocês, porque eu tenho que esperar o Vitor levantar a cama, que é muito pesado. Tem alguns kits de fraldinha, que eu ganhei até da minha cunhada, que era do meu sobrinho. Pra quem não sabe, minha cunhada perdeu o meu sobrinho de forma prematura, então ele não usou nada, é tudo novinho. Então, mais pra frente, a hora que eu abrir e mostrar pra vocês, vocês vão ver. Eu vou comprar laços e vou colocar na fraldinha pra dar uma disfarçada, porque tem umas fraldas bem grandonas, assim, uns lençol, não é lençol que fala, coeiro. Ai, gente, eu me perco, porque é muita coisa, né? Pra mim é novo. Eu convivi muito com criança, mas, né, sempre os pais que se responsabilizam nessa parte de comprar enxoval, tudo. Então, pra mim, tá sendo tudo agora novo. Então, as atualizações aqui do quarto, né? Depois, como eu falei, eu quero gravar pra vocês, montando guarda-roupa, adesivando algumas partes. E eu acredito que vai ser bem legal vocês acompanharem, e até mesmo para acompanhar a evolução do quarto. Então, eu já vou gravar o antes aqui pra vocês verem, pra depois a gente ficar com depois, na hora que tiver tudo organizadinho, porque é um sonho, assim, eu fico sonhando na hora que tiver tudo ajeitado,
tudo pintado. Eu vou deixar aqui pra vocês verem mais ou menos o modelo que eu penso em fazer. Não vai ficar exatamente daquele jeito, mas é do jeito que eu penso em fazer, porque eu achei que ficou muito lindo e eu pedi pro chat GPT montar pra mim o modelo do quarto. Eu mandei a foto do meu quarto e falei pra ele montar baseado, né? A inteligência artificial ajuda muito nisso, mas não fica exatamente igual as medidas do quarto, tudo certinho. Mas eu vou deixar as imagens aqui pra vocês verem. Que coisa mais linda, é um sonho, gente. Então eu fico só sonhando. Então o quarto da Jade tá assim por enquanto, ó. Tem bastante coisa que não vai ficar aqui no quarto, que a gente vai passar lá pra fora. Tem coisa que a gente não sabe onde vai pôr, né? Que nem esses equipamentos de exercício, o tatame, os pezinhos, porque tem coisa que não pode pegar chuva. Então, tudo a gente vai se organizar. Ali a caixa de som, que a gente não colocou no carro ainda. Então, tem muita coisa espalhada. Então, eu deixo um organizado e espalhado. Mas é assim o quartinho dela, o que a gente pensa, ó, deixando a fotinha aí pra vocês verem. Essa parte adesivar com a parte xadrez, aqui na parte de baixo fazer aquele ripadinho, né? No restante pintar, aqui também eu vou fazer o ripado, vou fazer aqui, ó, nessa parte e aqui. Porque aqui eu vou colocar o guarda-roupa, porque o guarda-roupa eu gostaria de que ficasse aqui, só que ia dar muito em cima, ia ficar tipo assim, ó, né? E eu achei que na entrada ia ficar escuro, porque vamos supor que o guarda-roupa ia vir até aqui, mais ou menos. Então eu achei melhor colocar aqui nessa parede, porque no caso antes a minha ideia era adesivar aqui. E aí eu vou pintar tudo certinho, as cores eu e o Vitor tá decidindo, mas a gente tem também uma cor baseada aí na fotinha que vocês viram. Não vou comprar berço, porque berço eu imagino que logo ela vai perder, então mais pra frente, eu não sei se vai ser já agora ou quando ela vir pro quartinho dela, eu quero já comprar aquela cama montessoriana. E, gente, esses vlogs que vão acontecer daqui pra frente, eu vou gravar tudo que eu estiver fazendo. Vocês vão acompanhar junto comigo, é o dia a dia, as coisas que eu tenho que fazer de casa, as coisas que eu estiver organizando mesmo, da Jade. Porque até uma coisa que eu tava comentando pra vocês, né, pra gente que é criadora de conteúdo, é difícil porque a gente também enjoa do nosso próprio conteúdo e a gente fica pensando assim, será que aquele que tá assistindo, assim, nossa, já estamos às vezes enjoados, imagina quem tá assistindo a gente. Então por isso que dá um pouquinho, assim, a gente dá uma afastada, eu digo pra quem tá começando, porque... Um exemplo, as pessoas que eu assisto no Instagram, algumas pessoas que eu vejo aqui no YouTube, elas mostram o dia a dia dela. Eu tô acostumada a ver, assim, o que elas normalmente fazem todos os dias, né? E pra gente não enjoa, pra eu que tô assistindo, vamos supor. Mas eu que tô gravando, eu mesma, principalmente na parte de edição, gente, que eu já até comentei, eu acho isso com vocês, que pra mim a parte mais chata de tudo é editar vídeo, porque às vezes o celular trava. Graças a Deus não tá travando mais, eu tinha mais dificuldade com o meu outro celular. Só que tem alguns aplicativos, o aplicativo que eu gostava de usar, agora tudo tem que pagar. E aí tem outros aplicativos que são mais chatinhos para editar, porque não é um aplicativo tão bom. E aí você pega assim um vídeo de 1 hora e você tem que resumir em 20 minutos ou 30 minutos. Aí é muito corte, então você fica ali num trabalho de 2, 3 horas só editando vídeo, isso é cansativo. Mas vai valer a pena. 1 hora eu vou chegar lá, porque os 1000 inscritos aqui no canal eu já consegui, graças a Deus. Agora falta a parte das 4.000 horas assistidas, que é assim, depois de 1 ano a gente perde todas as horas que a gente assistiu, que foi assistida. Então aí é meio que começa tudo de novo, né? Então eu tava quase chegando perto das 4.000 horas, gente. E aí passou este 1 ano dos vídeos que foram assistidos, aí eu perdi, despencou de novo a hora. Então isso acaba desanimando um pouco, né? Pra quem tá querendo começar, deixa eu colocar vocês aqui pra gente conversar, porque eu vou fazer um doce de goiabada, ó. Vou fazer uma geleia de goiabada e eu vou falando com vocês rapidinho, né? Pra vocês não se enjoarem.
Mas tem disso, pra quem quer começar a ter um canal no YouTube, tem que saber disso. Às vezes você tá chegando lá nas 4.000 horas pra monetizar seu canal, aí deu aquele 1 ano daqueles vídeos que foram mais assistidos, você perde tudo. Então eu tava com 3.000 horas quase, né, faltando só mais 1.000 horas pra chegar a 4.000 horas. Aí eu fui pra 1.000 e poucas horas e, meu Deus, fala se não, né, dá um pouco de desânimo, você fala, ai, tô chegando perto, aí cai, despenca, mas uma hora vai acontecer. Olha aqui, titias, eu vou cozinhar junto com a minha mamãezinha. Bom, eu vou lavar essas goiabadas que eu ganhei, porque é mais eu que como aqui, viu, gente, se tiver só na fruta. Agora, se eu fazer um doce, o Vitor come mais. E até pra gente comer com torrada, comer com bolachinha, fica uma delícia. Eu tô com vontade de fazer isso já desde o dia que eu ganhei a goiabada, né? Não é faz tempo, desde o dia que eu ganhei a goiaba. E como elas estão bem madurinhas, eu já vou fazer antes que elas estragam literalmente, né? Porque normalmente essas goiabas, elas têm bastante bichinho, então... Pra não aumentar mais os bichinhos, né, e eu não perder o fruto, eu já vou fazer. E como eu tava falando, pra quem é novo, né, na questão de criar conteúdo. Gente, eu não sou nova na questão de criar conteúdo. Mas pra quem consegue, tem gente que consegue monetizar o canal em 1 ano, mas tem gente que demora um pouco mais. Eu tô aí nessa estrada. Tem a Sarah Kellen, não sei se vocês conhecem, mas ela demorou 5 anos pra monetizar o canal dela. Então, né, eu tô chegando quase aí, porque eu já tenho uns 3, 4 anos de canal. Bom, gente, eu terminei de fazer o doce de goiabada. Eu não sei que ponto que vai ficar a hora que ficar durinho, né, na hora que ir pra geladeira. Mas a consistência bem mole de geleia não vai ficar, porque já agora, ó, dá pra vocês verem que não ficou tão mole. Por quê? Não tava chegando no ponto que eu coloquei só uma xícara de açúcar, era pra ir umas 2 xícaras de açúcar inteira. E eu não queria adoçar tanto, então por isso não tava chegando naquela consistência. Aí eu tive a ideia do quê? De colocar uma goiabada que eu já tinha comprado, ela pronta, e misturar pra ficar uma consistência melhor. Senão ela ainda ia ficar meio pastosa, assim. Então eu experimentei, ficou uma delícia. Dá pra fazer outros doces com esse doce. E é bom que ele fica conservado por muito tempo. Ele demora a estragar e assim eu sei que vai sair bem mais fácil. Então ficou muito gostoso. Dá pra comer com queijo, com torrada, com bolachinha de água e sal. Dá pra fazer um bolo de goiabada. Eu pensei de fazer um bolo de fubá, né, com goiabada, que fica uma delícia. Preciso comprar os ingredientes. E eu amei. Ó, ficou bem durinho. Agora eu vou colocar um plástico filme. Gente, eu tô aqui na faxina, eu queria falar pra vocês algumas coisas que eu tô fazendo pra me ajudar, né, agora gravidinha, porque eu gosto de fazer aquela faxina. Só que eu sinto, né, com o tempo, que eu tô perdendo um pouco da mobilidade. Na verdade, eu fico mais cansada, não é que eu tô perdendo a mobilidade, eu fico bem mais cansada, mais ofegante. E pra mim, eu tava tendo muita dificuldade na hora de lavar o banheiro, principalmente na hora de lavar ali a parte do box, que são o piso, né, que junta muita gordura do corpo,
e o box. Aí eu comprei essa buchinha aqui, ó, na Shopee. Ela veio 3 por R$19. Aí você rosteia no cabo do rodo e esfrega a parede, me facilitou bastante. Não só ali a parede, mas as janelas aqui, eu lavei a janela da cozinha, foi muito fácil, muito rapidinho. Se eu quiser lavar a parede da cozinha, porque às vezes eu tinha que subir na cadeira, eu nem preciso mais. Pego o cabo, vou esfregando, depois venho enxaguando, então eu achei maravilhoso. Só não dá pra lavar o box, né? Porque ele não tem muita mobilidade, o cabo, quando eu fecho o box, o cabo fica muito grande e acaba que não dá pra esfregar, então tem que ser na mão. Mas eu pego ele assim, grandão mesmo, e vou esfregando. Me ajuda até que a bucha é menor, né? Essa daqui já é maior, então tá me ajudando. E comprei outra coisa também, só que esse daqui eu não achei muito legal, gente. Eu paguei, eu acho que R$21 nele também na Shopee. Ele é tipo um mop, ó, ele vem esse paninho. Talvez para quando eu limpar a cozinha, assim, ou limpar os pisos do banheiro, né, na parte que não pode molhar, jogar água com mangueira, vai ser bom. Porque o que acontece? A hora de torcer ele, né, que você puxa pra cima assim, pra torcer, ele não torce tão bem, então fica bem úmido, né? Ele tem a mobilidade dele, mas ele é um pouquinho durinho, ó. E ele é o cabo dele é muito pequeno. Pra quem é menorzinha, é muito bom. Mas eu que sou alta, gente, eu tenho que ficar muito arcada, então eu já pego o rodo mesmo. Tem alguns lugares que ele não entra, né? Porque falava lá que entrava em vários lugares. Mas pelo cabo aqui ser um pouco mais grossinho, então ele não entra. Então assim, de 10, eu vou dar um 6 pra ele. E esse daqui, de 10 eu vou dar um 8. 8 a 9, porque... Não, vou dar 9 porque me ajudou bastante na questão de esfregar, só o box mesmo que não dá pra esfregar com o cabo. Esse daqui talvez eu vá usar, gente, se eu quiser passar um pano mesmo no piso, assim. Mas, nossa, eu não gostei muito. Então, já fica a diquinha aí pra vocês, porque eu sei que nós, dona de casa, sempre tá procurando algo pra facilitar, né? Principalmente agora nessa fase. Eu, gente, tô naqueles dias que eu separei pra organizar algumas coisas no dia errado, né? Porque eu tava ali arrumando o guarda-roupa, mas eu arrumei no dia errado. Eu digo porque o tempo vai passando e eu tenho tudo pra fazer ainda. Mas separei algumas coisas pra dar embora, porque o guarda-roupa tava muito lotado. Só essa blusa que eu vou guardar em outro lugar. Porque normalmente eu costumo sempre passar pano. Quando eu vou fazer faxina, eu passo pano dentro do guarda-roupa. Eu não tiro tudo, mas superficialmente, principalmente essa parte que a gente sempre tá usando, eu passo pano em toda, dos lados aqui também, né? Toda a parte do guarda-roupa, enfim. E aí tava bem bagunçadinho, eu falei, ai, deixa eu tirar rapidão. Ó, o Benício ali fazendo arte. Mas já é quase meio-dia e eu tenho que tirar pó da casa inteira, tudo. Outra coisa, olha ele fazendo arte, gente. Eu jogava água na casa inteira, né? Aqui, tipo assim, eu esfregava, fazia aquele sabão, puxava água com sabão, tudo, e depois molhava tudo de novo e puxava. E é muito cansativo, então o que eu tô fazendo? Eu passo só um tiquinho de sabão, mas bem pouquinho mesmo. Dou uma esfregadinha, molho só mais um pouquinho e venho puxando, gente, porque senão fica muito puxado pra mim. Então é uma das coisas que eu tô fazendo na faxina pra me ajudar e pra ser mais rápido e me cansar menos. Principalmente a minha cama, que ela é muito baixinha, nossa, então pra entrar o rodo, vassoura, eu tenho que ficar de joelho. Aí vai me cansando muito mais, então eu tô jogando bem menos água. Aqui, não tô mais jogando água porque vocês podem ver que tá toda essa bagunça. E não posso molhar nada por conta do guarda-roupa que tá no chão. Então aqui eu passo uma bela de uma vassoura. E aí depois eu venho passando o pano, a mesma coisa aqui. Aí aqui onde a gente anda mais, né, que é a cozinha e a sala, aí sim eu jogo bastante água, esfrego bem com sabão, só que aí é mais fácil, porque aí eu já venho puxando assim, ó, da sala pra cozinha até lá fora, então me facilita mais. Mas onde tem muito móvel, eu tô tentando diminuir muito, assim, na questão de jogar água, onde eu tenho que ficar agachada, porque tá me cansando demais. Essa é a mãe do filho dele,
que será o Salvador do mundo. Maria amava muito a Deus e sabia que tudo o que ele fazia era bom. Por isso recebeu com grande alegria aquela notícia. Ela daria à luz a Jesus, o Filho de Deus. Quando Maria contou a José sobre a gravidez, ele ficou confuso. Gente, hoje é sábado, eu quero fazer uma jantinha especial aqui em casa. No caso é coxinha, né? Eu nunca fiz sozinha a massa. Eu fiz com a minha sogra, mas sozinha eu nunca fiz. Então vamos ver se eu vou conseguir acertar. Só que com a minha sogra ela só faz com farinha. Eu vou fazer com a batata também. Aí eu vi umas receitinhas no YouTube. Aqui eu coloquei o leite para ferver com água. 2 colheres bem cheias de manteiga e 2 caldo quinor. E aqui, deixa eu ver onde tá. Ah, tá. A batata, ó, que eu vou amassar. Lá fala 4 batatas grandes. Só que como eu tinha só aquelas batatas pequenininhas, então aqui tem, deixa eu ver, 8 batatas. Pra fazer uma média, né? E aqui eu vou peneirar 700 gramas de farinha de trigo, mas pela receita que eu vi, às vezes vai tudo ou às vezes não vai tudo. Então por isso eu vou deixar já peneiradinha aqui, ó. Tô até com a peneira. E o frango, eu já tenho o frango desfiado que eu deixei ele aqui. Ó, eu deixei ele descongelando, aí eu vou dar uma retemperada e colocar requeijão. Aqui tem cerca de 800 gramas de peito de frango, ó. A minha batata, gente, tá sem sal, então a hora de acertar o sal é agora ali a hora que tá fervendo, né? Eu acho que vai ficar muito bom. Já faz um tempinho que eu quero fazer coxinha. E se ficar bom, provavelmente vocês vão ver aqui junto comigo, né? Porque como eu falei, como é a primeira vez eu fazendo sozinha, pode ser assim que talvez eu não acerte tão bem no ponto. Mas pelo vídeo que eu assisti, acho que não vai ter muita dificuldade. Vocês viram que é facinho na questão dos ingredientes, né? Eu assisti a receita do pai, é a dele que eu peguei. Ó, já amassei a batata, deixei ela bem molinha. Aí eu vou esperar ferver pra poder colocar a batata e depois colocar a farinha de trigo. Olha, gente, a massa ficou melhor do que eu imaginava. Ó, super macia. Agora eu vou colocar dentro do saquinho, pra ele não formar uma casca. E enquanto eu vou fazendo o recheio. No caso, eu só vou fritar um alho e a cebola, colocar o peito de frango e colocar mais alguns temperinhos e o requeijão. Mas ó, que bonitona. E esses verdinhos aqui é orégano, viu? Você tem a opção de não colocar. Às vezes você vai fazer pra festa, tem gente que não gosta de ver esses verdinhos na massa. Aí vocês não precisam pôr, mas eu e o Vitor amam orégano. Então eu uso bastante na minha comida, eu coloquei na massa. E ficou muito bom de sabor também. Olha, gente, eu retemperei o peito de frango, coloquei cheirinho verde e coloquei o requeijão. Agora eu vou começar a fazer a coxinha, modelar elas.
Bom, gente, eu terminei de enrolar toda a coxinha, deu 22 coxinhas, mas sobrou um pouquinho de massa. Essa massa aqui dá pra congelar e depois fazer mais. Eu fiz coxinhas maiores, mas se for pra fazer coxinha pra festa, eu imagino que dá muito, porque deu bastante massa. Então, esse daqui dá pra fazer outros tipos de salgado também e dá pra fazer nhoque, fica uma delícia, nhoque recheado ou nhoque normal. E não precisa cozinhar porque a massa já tá cozida. Aí agora eu vou passar na farinha de rosca e aqui é uma água com farinha, ó. Tem que misturar porque senão a farinha vai descendo pro fundo. Normalmente é assim que eu empano, ó. Mas se vocês quiserem colocar ovo, pode pôr também. Aí vai uns 4, 5 ovos. Ó, acabei de fritar as coxinhas. Aparentemente ficou muito bonita. De sabor, provavelmente sim, porque a massa tava uma delícia e o recheio também. Então, É bonita dentro da barriga. Ficou muito bom. Ficou crocante, ó. Bem crocante. Meu querido já tá varado de fome, ele falou. Não, falta 6 dias. E aí sobrou outras coxinhas que aí eu vou fritar amanhã na hora do almoço. Agora eu fritei 12. E elas estão bem gordinhas, então vai dar pra matar a fome.